Apresenta pra gente esse nosso mega convidado. Vamos lá, Dr. Rodrigo Amaral. Ele é ortopedista, cirurgião de coluna, fundador do BSSG, que é o Grupo Brasileiro de Pesquisa e Cirurgia de Coluna. Ele é chefe do grupo do IPC, que é o Instituto de Patologia de Coluna, e também fundador de um projeto super especial chamado Mude a Curva, que eu já quero começar falando desse projeto, doutor Rodrigo. Conta pra gente um pouquinho dele, o que é o Mude a Curva? Vamos lá, legal. Primeiro, a frase do Zé, né? A frase do Zé é marcante, né? A gente é realmente aquilo que a gente faz o tempo inteiro, né? Então, excelência, na verdade, é um hábito, né? É muito mais a repetição do que propriamente uma arte, né? E é fazer muito, dedicação e fazer com amor que torna a gente realmente capaz e né, melhora a cada dia. Então, né, obrigado pela frase. E falando do projeto Mude a Curva, mais fácil ainda, porque isso é uma das coisas que mais traz realmente paixão na nossa vida, que é fazer o que a gente gosta de fazer e principalmente quando a gente entra no cenário da filantropia, né? Então, o termo filantropia, talvez em português, ele não traga muito aquilo que é a essência da palavra em si. Eu gosto muito da frase em inglês para isso, que é o give back. Give back quer dizer devolver, e na verdade o projeto Mude a Curva é, para todos nós, fundadores do projeto, para todos aqueles que participaram do projeto, uma forma da gente devolver aquilo que a gente acredita que o universo conspirou para nos entregar. Então, essa realmente é a essência do projeto, e a gente hoje passa o ano inteiro esperando quando vai ser o próximo, que a gente, exatamente, parece que tudo que a gente fez até hoje na nossa vida foi só para preparar a gente para conseguir fazer o projeto acontecer. Falando um pouquinho mais do projeto, o projeto Mude a Curva é um projeto que trabalha com crianças que esperam em filas do SUS em todo o país, que aguardam por cirurgias de escoliose. E aí crianças e adolescentes, né? A gente não tem uma faixa etária delimitada, um corte nessa faixa etária, mas a gente trabalha com doenças das crianças e adolescentes que envolvem o alinhamento da coluna, né? E aí entre elas a escoliose é a principal, mas certamente entram aí casos também de curvaturas para frente da coluna que a gente chama de cifoses, né? O problema, na verdade, ele é um problema muito grande no país porque é uma doença silenciosa e é uma doença que, assim que as crianças recebem esse diagnóstico, e às vezes esse diagnóstico ele já vem muito tarde pela morosidade, né, do sistema de saúde, elas acabam sendo colocadas em filas de espera, né, porque essas cirurgias são cirurgias complexas e são cirurgias que são feitas em alguns centros de excelência do país, e dentro da hierarquização do sistema público de tratamento, elas precisam aguardar a vez delas na fila de espera daquela instituição. Só que o afluxo de diagnósticos e de entrada é muito maior do que a capacidade de resolver esses casos. Então a gente tem filas que, ficam 2, 3, 4 e às vezes impressionantes 10 anos na fila de espera, né? Quando a gente fala numa criança que foi diagnosticada aos 9, aos 10, né, e passou 10 anos numa fila de espera, progredindo a sua deformidade, o seu estigma, né, a sua autopercepção corporal, o impacto físico daquilo é muito grande, mas às vezes o impacto psicológico, emocional é muito maior, né? E pior do que só aguardar 10 anos na fila, às vezes essas curvas atingem um grau de complexidade, né, e o Zé deve ter visto isso na vida prática dele, em que elas ou são intratáveis pelo risco do tratamento cirúrgico nesse momento, ou então elas deixaram de ser crianças. E aí aquele hospital pediátrico que segurou ela na fila por 10 anos já não tem mais capacidade de tratar um adulto. E aí ela precisa entrar em outra fila para esperar uma outra oportunidade. Com relação ao projeto social, a gente falou um pouquinho do Mude a Curva, @MudeACurva no Instagram também. Todo mundo que puder colaborar de alguma forma, né? O Mude a Curva ele é um projeto filantrópico e que depende da participação de todo mundo para sobreviver. Então, para quem puder colaborar com o Mude a Curva, vai lá, segue, divulga, conscientize-se sobre o que é escoliose e afete pelo menos o seu microambiente ensinando o que é esse tema. Eu acho que tudo que a gente pede hoje para o Mude a Curva é conscientização, e acho que se a gente conseguir alcançar isso no país, eu já saio bastante satisfeito. Doutor Rodrigo, e quem quer colaborar, como que pode participar? O que dá para fazer? O Mude a Curva hoje é uma ONG, né? Então nós somos enquadrados como uma ONG e através doações, pessoa física ou pessoa jurídica, a gente pode receber essas doações. Até o momento a gente não tem ainda certificações específicas para se enquadrar em projetos, né, programas específicos de isenção fiscal. A gente tem batalhado por essas certificações todas, não é um caminho
fácil, rápido, mas talvez o futuro seja realmente esse, né? A gente se enquadrar em algum projeto, ou de criança e adolescente, ou de portador de deficiência física, para que principalmente as pessoas jurídicas, né, empresas grandes, consigam se enquadrar em leis de incentivo e isenção fiscal e destinem parte da sua carga tributária especificamente a esse projeto. Então é o que a gente vem tentando, mas hoje a gente é capaz de receber, pelo enquadramento como organização não governamental, filantrópica, doação tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas direto pelo contato através de transferência bancária, Pix, né? Então nos nossos canais existe lá o canalzinho de comunicação, né, no @mudeacurva no Instagram. Tá lá ali o canal de comunicação com o grupo, e caso realmente tenha algum interesse de doação, a gente é muito feliz por tudo isso, a gente sobrevive com esse tipo de iniciativa ou com todo o rendimento produzido pelo grupo em projetos educacionais que a gente acaba alavancando. E se uma prefeitura, uma secretaria de saúde quiser entrar em contato, também pelo canal do Instagram. Isso, exatamente. A gente, na verdade, o projeto Mude a Curva, né, não sei se ficou claro para todo mundo, mas o projeto Mude a Curva, ele é um projeto que ele leva a mão de obra cirúrgica e os implantes necessários, os parafusinhos necessários para operar essas escolioses de forma gratuita. Mas ele só trabalha com hospitais credenciados à rede pública de saúde que tenham uma fila de espera própria. Então, o que a gente acaba fazendo é acelerar o processo que seria feito de forma ordinária pelo SUS, otimizando isso em mutirões que, né, por vezes, a gente já chegou a fazer 28 cirurgias em 4 dias num hospital universitário, e a gente, com 28 casos operados em uma semana, trata quase 2 anos de fila de espera, porque a capacidade de um hospital como esse em operar escoliose, às vezes é de 2 escolioses por mês. Então, quando a gente faz um programa que opera 20, 24, 28 cirurgias, a gente enxuga essa fila em 2 anos. Né? Mas é óbvio que a gente não poderia assumir, primeiro, a responsabilidade sobre gerir uma fila própria nesse momento. Segundo, tirar um paciente de uma fila e transportar para outro lugar. Não seria justo, né? Existem critérios para a organização dessas filas e que a gente tenta seguir da melhor forma, da forma mais ética possível. Steve Jobs tem uma frase que eu acho muito legal. Ele fala assim: a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. Então, obrigado por ter comparecido, ter disponibilizado o seu tempo. Obrigado por ser um exemplo da nossa especialidade. Obrigado por ser meu amigo. E aí, Gi? Eu acho que hoje eu fiquei mais como espectadora. Você percebeu ou não? Não? Acho que... Mas eu fiquei muito admirada e muito feliz porque vocês dois são 2 médicos muito humanos e é isso que a gente precisa. Então, o meu ponto hoje é esse. A humanidade, né? Vamos humanizar a medicina, que eu acho. Obrigado pelo convite. Eu sou fã de vocês, incondicional. E, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Eu acho o projeto de vocês incrível e, né, tô sempre à disposição. Sou super apoiador disso. Tudo que eu puder fazer para que vocês despontem será um grande prazer.